Bom dia, ouvintes do Manhã Educativa. Uma das maiores dificuldades humanas é a dificuldade de comunicação, que é a transferência de significado de uma pessoa para outra pessoa. Essa transferência de conteúdo pode ser prejudicada por diversas barreiras mentais. E reconhecer as dificuldades é o primeiro passo para superá-las. Existe um estudo que diz que quando a gente se comunica com alguém, as palavras valem apenas 7%. O tom de voz vale 38%. E os sinais não verbais valem 55% na comunicação. Portanto, quem se comunica muitas vezes nem sequer percebe que está comunicando um conteúdo diferente daquele que imaginava. Porque, na verdade, a forma com que se falam as coisas é muito mais importante do que o conteúdo. Então, eu posso dizer doces palavras de uma maneira agressiva, ou posso dizer alguma coisa difícil e dolorida de ser ouvida de maneira muito amorosa. Portanto, o modo de falar influencia muito o modo com que a mensagem pode ser percebida pela outra pessoa, né? Devemos ficar atentos ao fato de que as formas também podem ser verbais e podem ser escritas. Nas empresas, o que deve prevalecer é a comunicação escrita, porque ela é uma forma de documentação. E o que é documentado dá menor margem a mal-entendido. Mas o fato é que a gente fala muita coisa o tempo todo. Vocês já ouviram dizer que quem conta um conto aumenta um ponto. Essa é uma das possíveis distorções, quando alguém faz um acréscimo na comunicação. Mas também é possível que haja omissões da informação ou a distorção dessa informação. Por isso que a informação escrita, ela tende a ser mais precisa, embora também haja margem para duplas interpretações ou triplas interpretações. O que influencia a quem ouve e a quem fala é o mundo interior de cada um. As pessoas têm diferentes olhares e diferentes personalidades. Então, a maneira de compreender e de comunicar apresenta também diferenças individuais. Alguns fatores que podem interferir na comunicação acontecem quando o emissor da mensagem ou o receptor da mensagem tem pouco conhecimento sobre o assunto ou está pouco preparado para fazer essa comunicação. Daí a gente vê que existem cursos de oratória. Mas, como já dizia o Rubem Alves, no seu livro O Amor que Acende a Lua, talvez fosse mais interessante fazer curso de escutatória do que de oratória, porque todo mundo quer falar e pouca gente sabe escutar. Então, a escuta atenta, desinteressada, imparcial e generosa é uma condição fundamental para a boa comunicação. Por exemplo, se existe uma antipatia por quem está falando, ou algum preconceito sobre o assunto a ser tratado, isso tende a influenciar a forma com que ele é ouvido. Então, o sistema de comunicação é um sistema de feedback, ou seja, ele deve se alimentar de si mesmo. Quando eu digo alguma coisa para uma pessoa, eu devo pedir que ela me retorne alguma fala que me esclareça sobre se eu consegui ser eficiente ou não. Porque existe grande chance da pessoa ter compreendido uma outra coisa. Existe um autor chamado Jacques Lacan que dizia que a comunicação é uma tentativa impossível, mas vale sempre tentar, observando de que a comunicação verdadeira nunca se constitui por dois monólogos, e sim por pelo menos uma tentativa de diálogo. Kátia Mestriner, psicóloga clínica e do trabalho.